os demais aí que fazem parte desse grupo tão interessante. Então, Baltazar, Sim. é com você, querido. Pode se apresentar. Vamos cantar uma canção de Pablo Milanês e Chico Buarque, em homenagem a Cuba, né? Porque Pablo Milanês é cubano, muito amigo de Chico Buarque. Acredito até Pablo Milanês já é falecido, o Heriberto depois pode dizer, ou não, né? E Holanda. Esta canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma, de que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo, eternamente te amo. Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. E a solidão se sente acompanhada. Às vezes sei que necessito teu colo, teu colo, eternamente teu colo. Quando te vi, eu bem que estava certo de que me sentiria descoberto, e a minha pele faz destino ao me abrisa o peito quando me acumula de amores, de amores, eternamente de amores. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olho o teu rosto e digo a ventania, Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda, Yolanda, Yolanda. Pronto, é isso aí. Saiu Yolanda, né? Maravilha. Eu pergunto se nós já podemos começar, porque se nós ainda precisarmos esperar um minutinho, nós damos um ensejo e o espaço para que o Baltazar também cante a sua própria canção, ou seja, da sua autoria. Começamos ou vocês ou vamos ouvir o seu
a sua canção, Baltazar? Vocês é quem mandam aí. Eu, por mim, a gente ouve a canção do Baltazar, tá? Inca. Coloca a canção. Vamos lá, então, Vamos Baltazar, lá, mais então. uma. Enquanto isso, a gente Chega se mais organiza alguém. direitinho ali para a gente iniciar daí, passando a palavra para o nosso convidado. Então, essa canção é minha, uma canção que eu compus para todos os povos da América Latina. Se chama Inca. Inca, Criador andino, povo latino, filho do sol. Inca, inacessível, Sapa invisível, conquistador. Vá Machu Picchu, pelas alturas, llevar culturas ali. Inca, Surameríndio, Amazônio, Lauí, Tupã. Inca, inacessível, Sapa invisível, Lauí, Tupã. Macunaíma, raça mestiça, luz enfeitiça, lirando a noite. Endurecer-se, pero sem perder la ternura. Jamás, 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 jamás. Muito bem. É isso aí. Linda canção, gratidão pela sua apresentação, Manuel Baltazar Dias Filho. Vamos dizer, então, quem somos que estamos aqui, né? Eu estou aqui em nome do Movimento Nacional de Direitos Humanos, o qual tem dentro de um portal chamado Portal Desacato, que é uma cooperativa comunicacional aqui do Sul, um programa semanal chamado Direitos e Cidadania. Então, a gente está brindando ao grupo Quebrando o Silêncio, aos padres da caminhada, à resistência antifascista, ao movimento das famílias de padres casados e, claro, a 2 deputados, que um deles vai estar aqui conosco e o outro, justificadamente, não vai poder estar conosco. Sou advogada, sou professora e sou educadora popular também. E já fiz parte da Comissão Nacional de Pastorado e Juventude Estudantil lá nos anos 80 e 90, que foi quando eu fui aluna do Frei Beto, que nos honra com a sua presença. Por que eu fiz essa apresentação breve? Para dizer que, na sequência, nós vamos ter essa nossa conversa, esse nosso evento, já vou chamar, que é um evento poderoso, né, sobre o tema Cuba nos
a situação atual de Cuba em perspectiva histórica, que é o tema que foi solicitado, né, para que o Frei Beto, perdão, gente, todas as desculpas vocês me deem, tá? Pelos erros que eu cometer aqui, porque a gente está também aprendiz e podendo compartilhar, então, com vocês, né, esse momento tão importante, desses grupos tão significativos. Então, na sequência, após a gravação, vai ser feita, então, a transmissão também em vários canais de Instagram, de canais, enfim, canais que os movimentos e os grupos têm por aí. Então, dar as boas-vindas a todas e a todos que estão aqui presentes e imediatamente já passar a palavra ao Frei Beto, que se apresenta e que vai falar o quanto for necessário ao seu gosto, Frei Beto. Não temos aqui uma hora estabelecida, então, digamos que o senhor precise de 1 hora, precise de 40 minutos, quem sabe, aí o senhor ocupa conforme necessitar para que o recado seja dado completamente, e claro que sempre com um ponto de exclamação no final, né? Na sequência, nós teremos então a participação das pessoas que eu mencionei anteriormente, representando os seus segmentos, né? E daí nós fechamos com a mensagem final e até breve. Frei Beto, é com o senhor. Mas, Erli, eu havia entendido. Bem, boa noite a todos e todas. Obrigado por esse convite. Me sinto muito honrado. Peço desculpas, né, pela vez anterior que eu tive um problema, não pude estar aqui com vocês. Mas ele tinha entendido que o Eduardo Rune ia falar primeiro. Não era eu que, né? Disseram-me que essas pessoas que eu citei aqui, Eduardo, Geraldino, Júcio e Sônia, e também o deputado Raymond, falariam na sequência, mas eu acho que não há problema nenhum que a gente troque a ordem, muito embora a sua fala seria... Erli, Frei Beto, por gentileza, eu acho que cabe bem, viu, Erli, a sugestão de Frei Beto que Eduardo Hornaert, quem fez o convite ao Frei Beto, dê uma palavra inicial e aí sim, Frei Beto faz a fala. Pronto, então, Obrigado. olha aí, ó, eu sinto-me bem contemplada e passo a palavra então para o Eduardo. Cadê o Eduardo? Eu vi ele por ali. Eduardo, pode abrir o seu microfone, sua câmera, e a palavra é sua. Eu vejo aqui. Pronto. Está me ouvindo? Muito Sim. bem. Sim. Está me ouvindo? Muito bem. Perfeitamente. Olha, Frei Beto, é uma grande alegria, né? É uma grande alegria, porque nós sabemos, todos nós sabemos, que você, desde os primeiros anos em que Cuba tomou posição diante do esquema da Organização Mundial, né, do nosso mundo, e você sentiu que é uma coisa muito importante e você não deixou de acompanhar para, inclusive, publicar e dialogar com Fidel Castro e etc., né? Você se tornou uma pessoa que quanto a Cuba, temos que, para nós é uma grande alegria, né? Ouvir você falar. Eu estive na Cuba uma vez só, com um grupo de historiadores, né? Mas foi muito rápido e não tive tempo de me aprofundar. Mas a gente está com muita alegria aqui. Eu estou fazendo parte de um grupo chamado Quebrando o Silêncio, que é um grupo de padres casados, mas tem outros grupos aqui, por exemplo, estou vendo assim, Dulce, estou vendo outras pessoas aqui que estão participando e que vamos ouvir a sua palavra. Muito obrigado por ter aceito, e para mim, pessoalmente, é uma grande alegria já faz anos que nos conhecemos, né? De estar com você, viu, Beto? É uma grande alegria. Muito obrigado. Alegria minha, Eduardo. Eu queria avisar, Erli, que eu fico até 8h30 aqui. Até 8h30 eu posso permanecer aqui no nosso bate-papo. Pronto, então a palavra é sua para que dentro desse espaço o senhor... Dizer que o Eduardo foi meu professor de História da Igreja lá em São Leopoldo, em 1969. Desde então, a gente se mantém em contato e eu aprendo muito com os textos dele, que são
muito profundos, muito precisos, enfim. Agradeço todos os textos que ele me envia. Bem, deixa eu falar como é que começou a minha relação com Cuba. Já são 45 anos que eu trabalho em Cuba. Eu nunca fui a Cuba a turismo. Eu sempre fui em função de trabalho ou para eventos. Como é que se inicia isso? Se inicia pelo fato de 1980, em julho de 80, eu fui a Manágua, convidado pela Frente Sandinista e em companhia do Lula, para o primeiro aniversário da Revolução Sandinista. E lá, o Lula e eu tivemos a oportunidade de uma longa conversa com Fidel, porque o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua Sandinista era o padre Miguel Descoto. Havia 3 ou 4 padres no ministério. Por que padres? Não por serem padres, mas por falta de quadros preparados na Nicarágua. Os preparados eram todos somozistas e foram embora do país. Então, a frente ficou sem pessoas qualificadas e não se pode improvisar um ministro das Relações Exteriores. No mínimo, ele precisa falar inglês, no mínimo. E o Miguel Descoto, que era sacerdote formado nos Estados Unidos, filho de diplomata, falava 8 idiomas. E era uma pessoa que já tinha feito muitos trabalhos em vários países, circulado bastante. E ele foi o nosso cicerone durante esses 3 ou 4 dias que nós ficamos em Manágua. E uma noite ele nos convidou para uma recepção na casa do vice-presidente da Nicarágua, e o Fidel estava lá para conversar com empresários nicaragüenses, e às 2 da madrugada o Descoto chegou para nós dois e perguntou se tínhamos interesse de falar com o Fidel. Falamos, sim, temos todo o interesse. Entramos na biblioteca da casa às 2 e saímos às 6 da manhã. Então, foi uma longa conversa. E eu imaginei que seria a primeira e última vez que eu falaria com Fidel Castro. E daí a minha preocupação de tocar em temas pertinentes. Ou então que eu disse a ele que gostaria de fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu fiz foi por que o Estado e o Partido Comunista de Cuba eram confessionais. Ele levou um susto. Como confessionais? Somos ateus. Eu falei, comandante, afirmar ou negar a existência de Deus é mera confessionalidade. E nós estamos na modernidade que exige partidos e estados laicos. Isso é uma discriminação para aqueles que são crentes em Cuba. E ele, então, disse, olha, eu nunca havia pensado por essa ótica e você tem razão. E poucos anos depois, houve uma mudança do estatuto do Partido Comunista Cubano, que hoje é laico e permite o ingresso de cristãos ou de outras religiões, e houve também uma mudança da Constituição do país, que também hoje é um Estado laico. Uma outra pergunta, eu sabia que as relações entre a Igreja Católica e a Revolução Cubana eram muito conflitivas. Embora as igrejas protestantes de origem estadunidense tinham como tem até hoje, excelentes relações com a Revolução. Elas sempre apoiaram a Revolução. Então, sabendo dos atritos entre a católica e a Revolução, sobretudo porque a católica vem de uma raiz franquista, a Espanha franquista teve muita influência na formação do clero de Cuba, e
e esse clero era visceralmente anticomunista. Havia 16 anos que o Fidel não dialogava com nenhum bispo cubano. E eu perguntei a ele, então, qual era a relação da Revolução com a Igreja Católica, e antes que o senhor responda, eu diria que há 3 possibilidades. A primeira, a Revolução persegue a Igreja Católica. Se é assim, ela presta um bom serviço à Casa Branca, comprovando a incompatibilidade entre socialismo e catolicismo. A segunda hipótese, a Revolução é indiferente à Igreja Católica. Se é assim, ela favorece os contra-revolucionários que querem sair de Cuba, e enquanto não conseguem, eles se abrigam na sacristia das igrejas. E a terceira, a Revolução dialoga com a Igreja Católica como dialoga com todas as instituições cubanas, sem preconceito nenhum. E, mais uma vez, o Fidel admitiu que eles estavam equivocados e me disse que há 16 anos não dialogava com nenhum bispo e me propôs ajudar na ponte entre católicos e governo cubano. Eu disse a ele que, da minha parte, aceitava, apesar dos riscos, porque, veja bem, não estou falando do ano 80, e ainda estávamos em plena ditadura aqui no Brasil, e eu tinha sido preso 2 vezes, enfim, uma série de problemas, e Cuba não tinha relações com o Brasil, né? A gente tinha que passar num consulado no Panamá ou em Lima para poder obter um visto fora do passaporte e ingressar no país. Agora, eu disse ao Fidel que isso dependeria dos bispos. Era preciso que as 2 partes estivessem dispostas a esse diálogo. No ano seguinte, 1981, eu fui a Cuba pela primeira vez e tive uma reunião com a Conferência Episcopal. Uma reunião muito tensa, porque a maioria dos bispos estava repleta de temores, inclusive achando que eu estavam me utilizando para política de cooptação da igreja, etc., e começaram a narrar uma série de episódios que os bispos consideravam extremamente desagradáveis em relação à igreja, o fato de não permitir que cristãos fossem professores e ocupassem outras profissões, enfim. E lá pelas tantas, o presidente da Conferência Episcopal pediu que eu saísse da sala, porque conversaria... Não, antes dele me pedir para sair da sala, eu disse a eles o seguinte: olha aqui, meus senhores, eu gostaria de facilitar essa aproximação, esse diálogo, embora para mim seja de grande risco vir aqui a esse país. Agora, se os senhores decidem não dialogar com o governo, a responsabilidade diante de Deus e diante da história é dos senhores, e não minha. Eu apenas vim dizer que o outro lado está disposto. Aí eles pediram que eu saísse da sala, eu fiquei 1 hora lá fora, 1 hora depois fui chamado de volta e eles disseram sim, nós aceitamos. Eu comecei, então, a fazer essa ponte, né? Foi a única vez na vida que eu me senti um pontífice, né? Então, eu nunca fui padre, aliás, tem várias coisas que dizem a meu respeito que eu nunca fui, né? Nunca fui militante de partido político e nunca fui padre. Aí as pessoas perguntam sempre, né? Então, como é que é isso de ser freio e não ser padre? A maneira mais didática de explicar é dizer: eu sou que nem freira, tudo que freira pode, eu posso, tudo que freira não pode, eu não posso. Aí todo mundo entende perfeitamente. Pois bem, aí comecei a fazer esse diálogo, essa ponte, e, em 1985, o Fidel me concedeu a entrevista que está aí no livro Fidel e a Religião, hoje editado pela Companhia das Letras. Então, esse livro foi um livro muito, muito impactante, porque foi a primeira vez na história que um chefe de Estado comunista no poder
falou positivamente do fenômeno religioso. Isso nunca havia ocorrido. Essa entrevista teve um impacto mundial, principalmente no mundo socialista, que já estava ruindo, mas ainda faltavam 5 anos para a caída do Muro de Berlim, e chegou a ser publicada em 23 idiomas e 32 países. E me trouxe um grande problema, porque eu comecei a ser chamado por os outros países socialistas, que se deram conta do grande erro que foi o ateísmo intrínseco à opção socialista ou comunista. Mas era tarde. Eu me senti um bombeiro indo por aí, tive em quase todos os países socialistas. Essas viagens estão todas relatadas num outro livro meu chamado Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista. E esses livros também vocês podem ter acesso pelo meu blog, o Frei Beto, Beto com 2 T's, tudo junto, freibeto.org. Pois bem, e então o livro criou uma total abertura religiosa em Cuba, total abertura. Eu até brinco que é mais fácil encontrar o Papa em Havana do que em Roma, porque é o único país da América Latina que recebeu, em poucos anos, 4 visitas papais, sendo que o Francisco esteve lá 2 vezes, né? Então, isso é curioso. Nenhum outro país da América Latina teve tantas visitas papais em tão curto tempo, né? Lá estiveram João Paulo II, o Bento XVI e, como eu disse, o Francisco 2 vezes. E, a partir daí, eu comecei também a trabalhar em Cuba na formação de uma equipe de educação popular, que chama-se Centro de Educação Popular Martin Luther King, que é vinculado à Igreja Batista. Ela teve cobertura, tem até hoje esse centro da Igreja Batista. E, posteriormente, tive outras atividades, e hoje, desde 2019, eu trabalho com a FAO num plano de soberania alimentar e educação nutricional em Cuba. Então, eu vou uma média de 5 vezes por ano a Cuba. Cada vez eu fico lá uma semana para a implementação desse plano, que, diante das dificuldades atuais, é muito difícil de realizar essa implementação. O que acontece em Cuba? Cuba, primeiro, eu sempre enfatizo isso, é o país que, em toda a América Latina, mais respeita os direitos humanos. Por que eu digo isso? Por uma razão muito simples. Quais são os 3 direitos humanos fundamentais? Pela ordem são alimentação, saúde e educação. Não há nenhum outro país na América Latina que, estrutural e constitucionalmente, assegure a toda a população, toda, sem exceção, esses 3 direitos gratuitamente. Toda a família cubana recebe uma cesta básica mensal, o que hoje é considerado um erro. Um erro porque a família que tem recursos, em Cuba sempre teve desigualdade, eles nunca negaram isso, não tão gritante como no Brasil, mas sempre teve. Eles mesmos falam, nós não somos um país comunista, nós somos um país socialista. E num país socialista, a desigualdade persiste. Eles têm, toda a família recebe uma cesta básica. Agora nós estamos levando para lá a experiência brasileira do cadastro único, de modo que as famílias que têm recursos deixem de receber essa cesta e a cesta dos que realmente necessitam seja aprimorada, seja engordada. Todos os cubanos têm acesso ao sistema de saúde gratuitamente, e tanto o filho do camponês quanto o filho do ministro podem se submeter a uma cirurgia muito complexa sem despender nenhum recurso, e todos têm acesso à educação, em todos os níveis, que ela é absolutamente gratuita e de qualidade, né?
além de que Cuba é o único país também do continente que tem superávit de médicos. Por isso, envia muitas missões médicas durante a Covid, até para a Itália. A Itália pediu médicos cubanos, né, as brigadas médicas cubanas que estiveram aqui no Brasil no programa Mais Médico. E então Cuba sempre foi um país muito solidário com os países do terceiro mundo, enviando médicos e enviando professores. Então é um trabalho muito interessante. O grande problema de Cuba são vários problemas. O problema objetivo e o problema subjetivo. O problema objetivo é o bloqueio. Desde 1962, diante da agressão dos Estados Unidos, porque a Revolução não foi feita para implementar um Estado socialista. Ela foi feita para libertar uma nação da ingerência estrangeira, principalmente dos Estados Unidos. A proximidade geográfica entre Cuba e Estados Unidos é muito pequena. É apenas a distância de Miami para Havana é de apenas 150 quilômetros. Ou seja, é muito pequena. O mesmo tempo que se leva para ir de avião de São Paulo ao Rio de Janeiro, a Belo Horizonte, é o tempo que se leva para ir de Miami a Havana ou de Havana a Miami. E essa ingerência fez com que, essa proximidade fez com que Cuba, antes da Revolução, fosse o que eles chamavam de bordel dos Estados Unidos. Era a economia praticamente controlada pela máfia, e essa economia girava em torno da prostituição, das drogas, dos cassinos, enfim. Era ali um lugar onde os ricaços dos Estados Unidos iam passar as suas férias, e outros de outros países também do mundo, né? Tinham lá as suas casas de praia, e, enfim, e controlavam toda a riqueza do país, principalmente na época, a exploração de cana. Cuba era a maior produtora mundial de cana-de-açúcar. Então, a Revolução foi feita para dar liberdade e autonomia ao país, e a pressão dos Estados Unidos, sobretudo caracterizada pela invasão da Baía dos Porcos, quando Cuba conseguiu derrotar os mercenários formados pelos Estados Unidos para tentar derrubar o governo noviço de Fidel Castro. Então, Cuba, por razões geopolíticas, teve que se aproximar da União Soviética, buscou abrigo na União Soviética, o que, então, deteve essa agressão direta dos Estados Unidos, embora sempre a CIA armou vários atentados terroristas contra Cuba, seja dentro de Cuba, seja explodindo aviões de cubanos e uma série de outros episódios terríveis que a história registra. E tentaram matar o Fidel 600 vezes. Fidel sofreu 600 atentados e morreu na cama, cercado pela família, aos 90 anos. Agora estamos comemorando 10 anos do falecimento dele e 100 anos do nascimento dele. E são 13 presidentes dos Estados Unidos que tentaram, todos eles, derrubar a Revolução e não conseguiram. Ora, a Revolução Cubana é uma revolução que tem muito pouco caráter parecido com aquela Revolução da China ou a Revolução da União Soviética. Cuba não é um país de raiz marxista-leninista. Cuba não é um país iluminista. Quando eu cheguei em Cuba, eu me deparei com uma figura que eu não conhecia e que praticamente está em todos os lugares, que é a figura de José Martí. Então, Cuba tem uma tradição libertária muito forte, né, nas lutas contra o domínio espanhol. Foi o último país da América Latina a se libertar da coroa espanhola, e também contra outras várias tentativas de ingerência, né? Tanto que Cuba possui uma parte do seu território, que é a praia de Guantánamo. Guantánamo é uma província, né, um estado de Cuba, no litoral, que é propriedade dos Estados Unidos, né?
Então, Cuba é inimaginável para todos nós aqui imaginar amanhã de manhã aparecer uma praia da Califórnia ocupada por cubanos. Isso é inimaginável. No entanto, há uma praia de Cuba ocupada pelos Estados Unidos, que, inclusive, transformou essa praia, né, de Guantánamo em cárcere de supostos terroristas sequestrados mundo afora pelo governo dos Estados Unidos, principalmente árabes, muito torturados, vários morreram, e isso inteiramente ao arrepio de todas as leis internacionais, todas as leis. Eles sequestraram pessoas em vários pontos do planeta, nas ruas de Londres, nas ruas de Paris, como supostos terroristas, e lá foram submetidos à tortura, e ainda há alguns que permanecem presos lá, e sem advogados, enfim, é um inferno total. Já há vários livros, documentários feitos sobre essa questão de Guantánamo, mas é uma base dos Estados Unidos. E Cuba, então, se aliou à União Soviética porque o bloqueio é muito mais grave do que todos nós aqui fora de Cuba supomos. É um verdadeiro genocídio, porque o Kennedy, no decreto que ele assinou para implementar o bloqueio, ele disse textualmente que era preciso fazer que os cubanos experimentassem a fome. E é exatamente agora o que o Trump está fazendo, com duas medidas terríveis. A primeira, incluir Cuba na lista de países promotores do terrorismo. Quem conhece a história de Cuba e quem leu o livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, do Fernando Moraes, sabe como Cuba tem uma forte tradição de combate ao terrorismo, porque sempre foi vítima do terrorismo preparado pela CIA. No entanto, hoje, o fato de Cuba ser incluído na lista de países promotores de terrorismo cria dois grandes problemas. Primeiro, afasta os turistas europeus. Turista da Europa Ocidental que pisar em Cuba, ele, para o governo dos Estados Unidos, supostamente ele foi fazer treinamento terrorista. Então, ele não pode entrar nos Estados Unidos, a não ser depois de passar pelo crivo de sucessivos interrogatórios no consulado ou na embaixada. Isso esvaziou o turismo em Cuba, que chegou a ser uma das fontes de renda do país. E a outra questão, o sistema bancário, porque os grandes bancos não fazem negócio com Cuba, porque quem fizer não pode operar nos Estados Unidos. E nem os chineses querem deixar de ter os Estados Unidos como mercado e como área de operações comerciais, porque é o país mais rico do planeta. Então, isso cria enormes problemas para Cuba na sua contabilidade internacional. O segundo fator é que Cuba está impedida de negociar vários equipamentos e vários insumos que tenham componentes americanos. Teria muitos exemplos a contar, mas vou contar apenas um. Cientista cubano foi à Alemanha, onde se fabrica um aparelho que se coloca no ouvido do bebê e o médico sabe se esse bebê tem tendência à surdez. E os cubanos estavam interessados na compra desse aparelho. E o diretor da fábrica disse que não poderia vendê-lo para Cuba, porque ele possui um componente importado dos Estados Unidos, e esse componente seria cortado, essa venda seria cortada, e a fábrica seria fechada, caso vendesse para Cuba, né? E não vendeu. Mas os cubanos compraram um aparelho e depois, como fazem os chineses também, souberam copiá-lo, né? Isso aconteceu, por exemplo, na época da Covid. Cuba não tinha recursos para comprar vacinas, porque houve uma especulação terrível no mercado
e Cuba ficou sem recurso. Mas como a medicina cubana é muito avançada, a biotecnologia, eles criaram 5 vacinas de Covid, inclusive exportando para o México, para a Itália, para muitos países da África. E uma das vacinas, a única que eu tomei lá, eu já tinha tomado todas aqui no Brasil, e tomei lá também a 5ª vacina, que é uma vacina por aplicação nasal. Por que nasal? Por falta de seringas. O país não fabrica seringas, as seringas são importadas. Agora, o principal fator do bloqueio atual do Trump é asfixia energética. Cuba não tem cachoeiras, Cuba não tem hidrelétricas, e Cuba tem muito pouco petróleo. Tem petróleo, mas em quantidade diminuta. Cuba necessita, por dia, de 100 mil barris de petróleo e consegue cobrir somente 40 mil com o petróleo que produz e mais com os recursos de energias alternativas, eólica, solar, que estão sendo organizadas, aplicadas no país, sobretudo graças à solidariedade chinesa. Mas fica aí um déficit de 60 mil barris diários. E Cuba sempre se viu obrigada a importar esse petróleo. Esse petróleo, durante muito tempo, vinha da Rússia, do Irã, e depois do chavismo, também da Venezuela. Hoje, a Rússia está em guerra, o Irã está em guerra, e a Venezuela está sob tutela da Casa Branca. Então, esse bloqueio é terrível, porque os cubanos estão enfrentando apagões de 10, 12 horas por dia, muitas vezes, o que significa uma desarticulação total do país. As ruas de Havana, ao meio-dia, é como se você tivesse ali em São Paulo, na Avenida Paulista, né, ao meio-dia é como se tivesse às 3h30 da madrugada, ou seja, poucos carros, nenhum ônibus, as pessoas andando a pé, e com isso vários trabalhos, vários serviços suspensos. As universidades são todas online atualmente, não há aula presencial. E o problema da fome nesse sentido, não da fome que o cubano tem fome, mas o cubano tem uma perda dos poucos alimentos que possui muito grande, porque as geladeiras ficam apagadas, e todos nós sabemos o que é uma geladeira apagada durante 10 horas. Aquilo deteriora tudo, muitos produtos, quase todos os produtos que estão ali dentro. Então, o problema energético é sério. E o Trump proibiu, ameaçou todos os países que fornecerem petróleo, com exceção da Rússia, né? Não sei se vocês já perceberam que o Trump tem uma submissão ao Putin, né? Há muitas especulações quanto às causas dessa submissão, mas jamais o Trump fez uma crítica ao Putin. E, ostensivamente, ele se coloca do lado do Putin na guerra com a Ucrânia, né? A ponto de, todos nós vimos, de humilhar o Zelensky lá no Salão Oval da Casa Branca. Então, ele agora permitiu, porque como o Putin tem uma ascendência sobre ele permitiu que um navio petroleiro, levando 720 mil barris de petróleo, aportasse em Cuba. E parece que há um outro navio a caminho. Mas tudo isso são paliativos, medidas estruturais. Enquanto a Venezuela mantinha relações com Cuba, a coisa era mais fácil e muito mais barata, porque devido à proximidade. Mas agora a Venezuela não está proibida de fornecer um único balde de petróleo para Cuba. E isso realmente é um problema. O Brasil não pode fornecer, embora o governo Lula esteja sendo extremamente solidário, enviando muitos alimentos, muitos técnicos, né? Tem um grande número de técnicos, principalmente do IBAMA, do IBAMA brasileiro em Cuba, ajudando na questão das inovações
na pecuária, na agricultura, mas o Brasil fica impedido de enviar petróleo porque o Fernando Henrique privatizou uma parte da Petrobras e essas ações estão na Bolsa de Nova York. Então, aí há uma questão legislativa, legal, né, que impede o Brasil de furar esse bloqueio do Trump, porque precisaria da aprovação dos acionistas dos Estados Unidos e eles não dariam essa aprovação. A situação é muito difícil e você tem um povo com 3 atitudes. Primeiro, como dizem os cubanos, já passamos por períodos muito difíceis e vamos também vencer esse período, né? Quando caiu a União Soviética, desagregou a União Soviética, eles passaram pelo chamado período especial, 1990 a 1995. Cuba comeu o pão que o diabo amassou, porque havia excessiva dependência da União Soviética. Um dos fatores é que Cuba importa quase 80% dos alimentos que consome. E esses alimentos vinham, sobretudo, da União Soviética. Era mais barato trazer batatas da Alemanha Oriental do que cultivá-las em Cuba. E aí Cuba ficou numa penúria danada, mas graças a uma grande mobilização, e essa mobilização se deve ao carisma do Fidel, os cubanos conseguiram dar a volta por cima. Agora não tem o Fidel, e agora a situação é muito precária, é muito mais precária que no período especial. Então, eu diria que há 3 tendências na população cubana. Primeiro, a resiliência de muitos cubanos. Esse fenômeno que a gente está assistindo no Irã acontece em Cuba também, né? No Irã, houve manifestações contra o governo, uma repressão brutal da parte do governo, muitos mortos, muitos presos, mas na hora que os Estados Unidos decidiram atacar o Irã, o povo se uniu em defesa do país. A mesma coisa acontece em Cuba, né? Há muitas pessoas insatisfeitas com as políticas do governo, mas, em se tratando da ameaça dos Estados Unidos, né? O Trump reiteradas vezes tem dito que Cuba é a bola da vez, em breve, né? Chegará a hora de Cuba. Então, é um povo que se prepara para a resiliência. Embora a gente sinta nas ruas de Cuba, com as famílias, meus amigos, muitos dizem isso, sobretudo os mais velhos, se o Fidel estivesse aqui, as coisas não estariam assim. Há muita crítica ao governo, eu fico pensando, eu acredito que o governo está fazendo o que pode, né? Não pode fazer milagre, mas a situação realmente é extremamente precária, extremamente difícil. A gente não vê nenhuma família na rua, ninguém jogado na calçada, mas eu vi pessoas já mexendo o lixo em busca de comida, isso eu vi, né? E o governo não nega que isso exista. Coisas impensáveis aí nos anos 80 ou até a queda do Muro de Berlim. E você tem um setor jovem de grande fluxo migratório, não por razões políticas, mas por razões econômicas. Pessoas que saem do país, inclusive um dos destinos preferíveis é o Brasil, via Guiânia, em busca de oportunidades de trabalho, de modo que eles possam mandar dólares às suas famílias em Cuba. Até porque a economia tem se dolarizado muito. Há muitos cubanos vivendo nos Estados Unidos, e muitos deles não são contra-revolucionários, mas há muitos anos, há muitas gerações estão nos Estados Unidos e remetem recursos, cerca de $1 bilhão por ano, aos familiares na ilha. Então, tem um segundo fator, que são o fluxo migratório grande, a perda de profissionais qualificados. E o terceiro setor, que é minoritário, mas existe, são aqueles que, movidos aí pela CIA, pela embaixada americana, né, porque o Papa Francisco conseguiu
uma reaproximação diplomática de Cuba e Estados Unidos, através do Raul e do Obama. Então, a CIA atua fortemente em Cuba, incentivando manifestações até violentas, como recentemente no interior acenderam uma fogueira nas portas da sede do Partido Comunista. Não foi uma coisa que tenha causado grande dano, não houve vítimas, mas, de qualquer maneira, isso tem muita repercussão na imprensa internacional, porque é curioso como Cuba é o único país da América Latina que tossiu, o mundo inteiro escuta, né? Qualquer coisa que aconteça em Cuba chama a atenção da mídia internacional. Então, é uma situação extremamente delicada, extremamente difícil. Os cubanos acreditam que não haverá um ataque bélico dos Estados Unidos a Cuba, por várias razões. Uma delas é que americanos, empresas americanas e cubanos, como Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado, que é filho de cubano, ele não é cubano, mas é filho de cubano, eles querem invadir Cuba e estabelecer um governo burguês, entre aspas, democrata, para recuperar as propriedades deixadas pelos seus antigos familiares. Então, não vão destruir o país. E, segundo, ninguém sabe o que resta daquela parceria com os soviéticos. Vocês, alguns que já passaram aí da Idade Média, como eu, se lembram perfeitamente da crise dos mísseis, né? Quando os russos instalaram mísseis em Cuba, numa grande ameaça aos Estados Unidos, e quase que eles são disparados, e o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear, e, enfim, no último momento, o Khrushchev e o presidente dos Estados Unidos, que não me lembro se era o Johnson, eu acho que era, não sei, se falaram por telefone, fizeram um acordo e a coisa foi detida. Mas ninguém sabe o que os cubanos têm de armas. E uma arma cubana, por mais precária que ela seja, ela chega facilmente nos Estados Unidos. Chega, inclusive, em Mar e Lago, né? Porque lembrem-se que a residência do Trump é na Flórida. Então, na beira do mar. Ela está muito próxima de Cuba. Pode ser um alvo aí muito sensível. Então, um pouco isso. Eu gostaria agora que vocês fizessem aí perguntas e me provocassem, que aí a gente pode falar mais sobre essa situação. É muito importante a nossa solidariedade aos cubanos nesse momento. Eu queria depois deixar aqui, não sei se é o momento, como prestar essa solidariedade, porque nós estamos fazendo uma campanha, junto com o MST, de envio de medicamentos para Cuba. Já remetemos mais de R$1 milhão de medicamentos, porque o Instituto Cultivar, que é vinculado a um braço do MST, está conseguindo comprar medicamentos a preço mais barato e mandar de avião para Cuba, porque de navio é mais complexo, mais demorado, os remédios têm prazo de validade, às vezes, mais curto. E agora já está seguindo uma segunda remessa de grande quantidade. O Brasil também, o Lula mandou cerca de $4,5 milhões em medicamentos para Cuba, né? Mas esses enviados pelo governo foram de navio. Então, depois eu queria deixar o Pix para quem puder mandar o recurso lá para o Instituto Cultivar adquirir mais medicamentos para Cuba. Frei Beto, uma imensa satisfação poder ouvi-lo e compreender, né, atualizadamente o tema que está aí tão gritando o tempo inteiro, já há muitos anos para nós. E quando o senhor fala em resiliência, quando o senhor fala em juventude migrando, é realmente bastante profundo isso. Então, você está tratando com o coração de um país, né? Mas eu quero passar de volta a palavra para o Eduardo, professor agora, eu sei que ele é professor do Frei Beto, Eduardo Horneart,
para as suas considerações no pós-fala do Frei Beto e, na sequência, o Padre Geraldino. Já vai preparando o repertório aí, Padre Geraldino. Eu atendi, escutei com muita atenção as palavras do nosso pontífice, não é? O nosso pontífice realmente é impressionante. Eu posso dizer assim, sem um pouquinho de vaidade, que já colaborei, embora pouco, e vou colaborar mais para essa questão de remédios, viu, gente? Eu acho que é muito importante isso. Muito bem, depois nós vamos também anotar o Pix, né, Frei Beto, para a gente poder entrar nessa campanha. Aliás, eu creio que o Brasil inteiro já está nessa campanha. Eu, pelo menos, já tenho ajudado aí a divulgar, a conversar com as pessoas, a levar a mensagem do MST em especial, que está aqui bem pertinho de nós também, a coordenação na região serrana. Muito bem. Eu agora passo a palavra para o Padre Geraldino, que representa o grupo Padres da Caminhada. É sua vez. Ok, obrigado, Eli. Então, boa noite a todas, a todos. Frei Beto, parabéns pelo trabalho. Ao embaixador já, né, de Cuba também no Brasil. É muito bom ouvir você com toda essa experiência de dialogar, né, conseguir dialogar. E entre o diálogo que você colocou foi da igreja, né, a Igreja Católica em Cuba, com o Fidel, aquela abertura, né, possivelmente a liberdade religiosa. E uma das perguntas é isso: como é que está hoje a situação da igreja católica em Cuba, né? Eles conseguem dialogar ainda? Tem alguma manifestação, alguma coisa? A igreja, como é que está essa situação lá? E outra coisa, aquela formação que tinha das juventudes, né? Ilha da Juventude, né? Educação, né? Que tinha de outros países. Claro que pela fala aí, eu acho que está parado, né? Porque hoje tudo está complicado. E não sei se tem ainda algum trabalho de acompanhamento sobre isso. Tinha várias outras questões aqui, mas na tua fala já foi tudo muito esclarecido. E mais uma questão que foi, você está falando do Pix aí, é que saiu no grupo dos padres da caminhada, né? Como que os padres, nós, de repente, podemos também estar colaborando nas bases, nas comunidades, né? Diante de tanta perseguição, tanta fala, tanta mentira, tanta coisa, o povo também acaba, né, deixando de lado essa situação. Mas como que nós podemos, de repente, estar participando, estar ajudando, né, ou conscientizando melhor sobre essa situação? Obrigado. Vamos fazer em bloco, então. Obrigada, Padre Geraldino, a sua contribuição. Vamos fazer em bloco as falas e depois, então, o fechamento daí com a palavra novamente devolvida ao Frei Beto. Jusce, representando o grupo Resistência Antifascista, se encontra ali, Jusce? Bom, talvez ela está ali. Muito boa noite a todos, uma satisfação imensa né, dialogar com todos aqui. Eu estava ouvindo o Frei Beto falando, e assim, em minha cabeça passou um filme, porque assim, eu tenho alguns amigos cubanos com quem eu tenho contato, né? Em especial, uma amiga chamada Reina Isa Castilho, com quem eu converso todos os dias, né? Quando tem corrente, né? Quando tenhamos corrente em Cuba. E, assim, essa realidade deles realmente é muito dura, né? Outro dia estava me falando, porque me falava da questão que o Frei Beto abordou, inclusive, né? A falta de energia e, por consequência, geladeiras, comida estragando. E, além disso, existe a falta da comida também, que o Frei Beto também abordou. Aí ela me falava que... Eu falei a ela, mas a China não mandou um carregamento de arroz? Ela sim mandou. Mas está sendo distribuído. Lá eles medem a quantidade em libras, né? E, assim, pelo que ela me falou, era um pacote de 1 quilo por habitante que o governo estava distribuindo esse arroz, né? E que havia, inclusive, problema com o transporte, né? Fazer chegar esse alimento às pessoas efetivamente, né? Então, assim, realmente
né, eu quero aqui dar o meu testemunho, né, em função desse contato diário. Nunca fui em Cuba, apesar que eu gostaria muito de ir, né, quem sabe, né, se eu chegar aos 100 anos, eu vou lá, não sei. Mas, assim, eu tenho contato, como eu falei, diário, né, com as pessoas lá, em especial com essa minha amiga, e, assim, acompanhando, né, muito embora no começo eu não estava ouvindo, mas, assim, a partir de um dado momento, eu consegui ouvir, né, o que se falava. Então, né, apenas dizer, né, dar um testemunho, na verdade, que realmente a situação do pessoal lá não é brincadeira, não, né? Eu também, assim como o professor Eduardo, parece que falou, né, eu também participo, né, desse coletivo aí que está enviando, colaboro com esse coletivo que está enviando auxílio para Cuba, o Grupo Resistência, né, tem colaborado também, né? Então, era isso, né, que eu queria, na verdade, dar um testemunho, né? Não sei se é importante isso, mas dar um testemunho porque é uma situação que eu acompanho diariamente, ainda que por esse meio que nós estamos agora. Obrigado a todos, um grande abraço e saudade do povo de Florianópolis, né? Fazem desde 2008 que eu estou fora daí, né? Saudade dessa galera aí. Né? Tem um pessoal de Florianópolis aqui, Jússi, muito obrigada. Eu sou de Lages, tá? Serra Catarinense. Por isso que eu já estou aqui toda com frio. Olha só. Dá para perceber o sotaque. Nós temos também conosco a Sônia, que é do Movimento das Famílias de Padres Casados. Sônia, seja bem-vinda aqui entre nós. A palavra é sua. Boa noite. Aí depois a gente para, né? Vamos de 3 em 3. Isso. Ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui dialogando com todos vocês e ouvir o Frei Beto, né, pessoa que aprendi a admirar através do meu marido, Francisco Salatiel, e tinha uma admiração muito profunda pelo senhor, Frei Beto. Muito obrigado. E a minha colocação, ela se refere ao primeiro direito fundamental que o senhor citou do povo cubano, que é o direito à alimentação. Nós sabemos que a escassez de alimentos hoje em Cuba tem levado a uma crise grave de segurança alimentar, levando à subnutrição, à desnutrição, à piora na saúde, à piora do desempenho no trabalho, à piora no aprendizado das crianças, né, nas escolas, enfim. A falta de comida de verdade leva a uma crise profunda e piora cada vez mais, né, a condição de vida do povo cubano. Assim como os medicamentos que estão sendo enviados, o senhor pode nos informar quais são as saídas que Cuba está buscando para resolver essa escassez alimentar? A gente sabe que a escassez maior é uma escassez de proteína, né? Lá falta leite, lá falta carne, lá falta ovo, e isso agrava imensamente a crise do país. E claro que um povo malnutrido, a economia também se torna desnutrida, né? Então, quais são as saídas que estão sendo providenciadas para essa escassez alimentar tão grave como hoje? Muito bem. Então, vamos lá. Bem, eu vou começar, Orly, dando o CNPJ do Instituto Cultivar. Então, quem tiver interessado, anote, que é 11.586.301/1000 ao contrário, né, 0001-65. Vou repetir. 11.586.301/1000 ao contrário, -65. É o CNPJ do Instituto Cultivar. E a gente pede que você, fazendo uma contribuição, exemplo, você decide dar R$20. Então, você, no seu Pix, não põe R$20 redondo, você põe 20,01, 1 centavo. Porque aí, na contabilidade do Cultivar, eles ficam sabendo que esse recurso se destina aos medicamentos que serão enviados para Cuba. Importante esse signo, né, gente? Vamos anotar, inclusive, quando for passado daí para o YouTube, a gente vai estar colocando esse destaque, né, em texto, para que as pessoas possam
estar visualizando e Por acompanhando. bondade, Frei Beto, podia repetir, por favor, esse número? O número do CNPJ? Sim. 11 586 301 barra 1000 ao contrário, traço 65. Obrigado. De nada. Obrigado. E colocar na doação, colocar R$20, 01, R$20,01, né? Porque Sim, o 01 é um identificador de que se destina à campanha de solidariedade a Cuba. Obrigado. Me permita, Frei Beto, dizer que esse 20 é apenas um exemplo, tá, pessoal? Exemplo. Não, pode mandar 20 mil. Podemos doar Pode botar mais, mais, pode botar mais. É 20 mil. E as pessoas têm que ver à vontade, não esquecer do 01, que é para sinalizar que é para esse destino, é como se fosse uma rubrica dentro de um contexto Exatamente. maior, né? Então, vamos lá. E me permitam só falar também que no Pix não tem ponto, não tem barra e não tem traço, são os números seguidos. Isso. Então, bem lembrado, Sônia. Então, vamos lá, pegando as questões levantadas pelo Geraldinho. Primeiro, a posição da igreja hoje, as relações são boas, não são ótimas com a Revolução. A igreja tem uma relação muito ambígua com o governo cubano. No fundo, a minha ideia é que a igreja gostaria que Cuba fosse uma democracia burguesa, né? E eu sempre falo, o problema de Cuba ser uma democracia burguesa é que o futuro de Cuba vai ser o presente de Honduras, da Guatemala, ou talvez até do Haiti. Esse é o problema. Porque se existe algo que, apesar de todas as dificuldades, estruturalmente em Cuba é garantido, é a democracia econômica. Pode não ter aquela democracia política que nós gostaríamos, porque só existe um partido único em Cuba. Mas tem algo que nós não temos aqui, que é a democracia econômica. Todos os recursos do país estão voltados para benefício do conjunto da população, e não de uma classe, de uma casta, ou de algum chefe de Estado que tenha fortunas em paraísos fiscais ou políticos. Isso não existe. Não existe até porque os americanos já vasculharam, queriam provar que o Fidel a família Castro era muito rica no exterior e não conseguiram achar um tostão fora de Cuba da família Castro. Enfim. Então, a igreja tem uma relação ambígua. Ela faz muitas obras sociais, tem muita ajuda humanitária, que o Trump até permitiu que chegasse pela Caritas dos Estados Unidos recursos, insumos, material de higiene, medicamentos entregues à igreja. E a igreja sempre tem sido participante quando, nos acordos com os Estados Unidos, os americanos sempre pedem que soltem presos que estão retidos por manifestações contra o governo. Em geral, manifestações violentas, porque ninguém é preso por mostrar descontentamento, criticar. Mas quando há manifestações violentas, como essa tentativa de incendiar o prédio do Partido Comunista no interior, então aí sim, as penalidades são pesadas. E, recentemente, 50 prisioneiros foram soltos, né, e geralmente são entregues para a Igreja Católica, que trata, através dos recursos internacionais que a Igreja tem, de fazer com que essas pessoas possam recomeçar a sua vida em outros países, porque é muito difícil que elas possam continuar em Cuba. Não existe mais, da parte do governo cubano, por falta de recurso, o acolhimento de estrangeiros gratuitamente, a não ser de maneira muito excepcional. Por exemplo, existe uma excelente escola de medicina, chama ELAN, Escola Latino-Americana de Medicina, onde hoje tem mais de 50 militantes do MST estudando medicina em Cuba.
Isso é uma bolsa concedida excepcionalmente pelo governo cubano, mas isso é excepcional. Quando Cuba tinha recursos, Cuba acolhia muitos africanos, muitos jovens de outros países que, sem recursos de oferecer uma boa formação profissional, então eles iam para Cuba e, como você bem lembrou, Geraldinho, a Ilha da Juventude era um dos centros de concentração desses jovens estudantes que ali ficavam para poder fazer o seu curso, tirar o seu diploma. Inclusive, na época de Chernobyl, Cuba recebeu 10 mil crianças afetadas pela irradiação e cuidou e curou essas crianças, né? Elas ficaram muito tempo em Cuba sendo tratadas, 10 mil crianças. País nenhum do mundo foi capaz de tamanha solidariedade assim. Então, a igreja é isso, tem uma relação ambígua, né? Uma relação... O governo sempre teve excelentes relações com os núncios, mas muitas vezes os bispos, a conferência episcopal, ela é muito dividida. Alguns bispos têm mais abertura no diálogo com o governo, outros são inteiramente fechados e quer um governo comunista, quer um governo ditatorial, quer um governo que precisa acabar, precisa mudar, enfim. Ainda há um ranço franquista, conservador, ou até americanófilo. Por quê? Porque cada vez que um bispo ou um padre cubano pisa nos Estados Unidos, ele é cercado de mordomias, que é uma forma de cooptação, e voltam com 4, 5 malas abarrotadas de presentes que ganha. Então, a imagem, infelizmente, a imagem que se tem na igreja cubana não é comparar Cuba com os demais países da América Latina, mas comparar Cuba com os Estados Unidos. E, evidentemente, impossível, né? Porque o consumismo americano é impraticável em qualquer um dos nossos países, impossível. Jussi, lembrando aí, tocou na questão da China. Pois é, a China também tem uma relação ambígua com Cuba. Primeiro porque os chineses eles têm uma mentalidade comercial, né? Eu diria que os chineses não se caracterizam pela solidariedade. E eu tenho até uma tese, Jussi, bem empírica, que só são solidários os povos que foram evangelizados, como os russos foram evangelizados pela Igreja Ortodoxa. Como o substrato religioso da China são 3 vertentes religiosas de autoajuda, melhoria da pessoa e não voltados para o outro, para a comunidade, para o coletivo, que é o taoísmo, o confucionismo e o budismo, então os chineses não se caracterizam pela solidariedade, é o toma lá da cá, eles querem fazer negócio. E muito menos querem perder o mercado dos Estados Unidos, que para eles é fundamental. Então, eles são solidários a Cuba, mas não na proporção que poderiam ser. Ou, em resumo, a União Soviética praticamente assumiu Cuba como um bairro de Moscou. O que significa para a China 9 milhões de habitantes? É um bairro de Pequim. Um bairro de Pequim. Não pesaria nada no orçamento chinês. Mas não são capazes disso, porque não querem um confronto com os Estados Unidos, não querem, enfim. Então, são solidários, estão mandando muita coisa, mas não é uma característica como foi a dos soviéticos antes da queda do Muro de Berlim. E, Sônia, eu devo lembrar o seguinte, tudo que você falou da alimentação é correto, é verdade, apenas um detalhe. A FAO, que é um organismo da ONU, que faz uma pesquisa muito séria sobre o mapa da fome, né? O Brasil, o Lula conseguiu tirar o Brasil 2 vezes do mapa da fome, porque o Brasil havia retornado ao mapa da fome no governo Temer e perdurou no mapa da fome durante todo o governo Bolsonaro e agora, de novo, saiu do mapa da fome como havia saído em 2004. Cuba não foi incluído no mapa da fome. Então, eu digo, o cubano não tem fome, mas tem muito apetite, né?
Ou seja, você tem, de repente, chega um navio com não sei quantas toneladas de feijão, então você tem feijão, mas não tem o arroz. Ou chega não sei quantas toneladas de arroz e você não tem o feijão. Então, isso é um problema. E por que esse problema, sendo que Cuba é o único país agricultável do Caribe? É o que eu chamo de paradoxo cubano. Como a Revolução propiciou ao filho do camponês ingresso na universidade, o filho do camponês saiu da universidade não para voltar para o campo, saiu como médico, como economista, como pesquisador, como biólogo, ele foi para a cidade. Isso não seria problema se Cuba tivesse tecnologia rural, mas não tem. Então, esse é um problema sério, que não foi previsto devidamente pela Revolução. Como é que se faz a questão do cultivo, da pecuária, da agricultura, quando não se tem mão de obra? E hoje, por exemplo, os camponeses em Cuba, sempre com a reforma agrária, sempre houve propriedade privada no campo, a pequena agricultura. Tem 3 tipos de propriedade rural no campo: a pequena agricultura, que é predominante, as cooperativas e a estatal, que são as grandes fazendas, as grandes áreas de plantação de cana, etc. Então, o problema de reter alguém no campo é que esse alguém exige 2 coisas que, na atual crise, é impossível oferecer: internet e veículo, porque as pessoas querem ter acesso à cidade. Então, como você bem disse aí, cultiva-se em Cuba, e nós estamos fazendo, nesse plano que eu estou trabalhando, um processo que a gente chama Sistema Alimentar Local, que são até, em português, forma SAL, né? Sistema Alimentar Local. Por quê? Porque tem que buscar autossuficiência. É preciso que cada município consuma o que se produz localmente, na medida em que a falta de combustível, como você falou, não permite o transporte de uma colheita para outros municípios. Então, as pessoas têm que cuidar de consumir aquilo que se produz localmente. É o recurso de sobrevivência nessa situação muito crítica que você tão bem acentuou aí. E o problema, você falou bem também, o problema das proteínas, etc. Quer dizer, por isso é que a gente tem que fazer mobilização para poder ajudar nos recursos hospitalares e nos insumos, né, possíveis. O México, o Brasil, a Colômbia e o Uruguai têm ajudado muito, muito Cuba na questão alimentícia, e também outros países da Europa, mas não em quantidade suficiente para suprir as necessidades do país, que, devido ao aperto do bloqueio, são extremamente graves. Vamos aí mais uma rodada, Eli? Então, agora a próxima rodada já é quase indo para os finalmente, Frei Beto. Finalmente, Temos exatamente. aqui... Eli, Pois não? perdão, Foi no o Eduardo pediu a palavra. Isso, eu estou observando aqui, eu vi a mãozinha dele erguida, já ia dar a palavra para ele. Professor Eduardo, então, só para anunciar aqui, se o deputado federal Raimundo estiver aqui, porque eu não consigo visualizar, talvez ele tenha um outro nome colocado na sua identificação, né? Então, já pode ficar na escuta aí, que assim que o professor Eduardo falar, daí nós já lhe passamos a palavra. Tá bem, deputado? Professor Eduardo, a sua palavra. Só uma pergunta. Há uma movimentação, Beto, para trabalhar lá no Vaticano para o Papa visitar Cuba? Olha, Eduardo, eu não estou a par disso, né? O Papa esteve várias vezes em Cuba antes de ser Papa, né? Como superior dos agustinianos. Inclusive, participou de mutirão para socorrer pessoas durante enchentes, né? Após um furacão. Tem até foto dele de bota, enfiando o pé na lama para poder ajudar numa cidade onde ele se encontrava, enfim.
ele tem muito carinho e tem tido uma atitude excelente com Cuba. O governo cubano muito agradecido às posições que o Papa tem assumido diante dessa crise. Mas eu não estou sabendo, nunca ouvi falar que há uma previsão de viagem dele a Cuba. Tomara que isso se concretize, seria muito bom. Muito bem. Então, agora vamos perguntar outra vez se o deputado federal Raymond, do Rio de Janeiro, se encontra aqui conosco, porque, como eu disse, eu não tenho a identificação dele como Raymond. Perfeito. Deputado Raymond, deputado federal do Rio de Janeiro, também não pôde comparecer. Aí tu vais fazer, justificamos então a ausência dele, que enaltece aqui o tema, a presença do Frei Beto e de todos os participantes. E aí ele vai falar agora sobre o deputado Padre Pedro. Padre Pedro, então, Frei Beto, olha só, e também as pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando aqui agora, nós temos aqui conosco uma pessoa que é assessora do Padre Pedro, e eu quero passar a palavra para ela, Tânia, aí de sopetão, diz aí sobre a ausência do Padre Pedro, e também acrescentar, né, que ele apresenta, então, o seu reconhecimento a respeito da importância desse tema que o Frei Beto nos brinda com essa reflexão e essa abordagem, né, dizendo que é um enriquecimento do debate pela sua presença aqui, em si mesma, né? Então, só a sua presença e mais tudo isso que o senhor traz aí para nos auxiliar na reflexão. Então, Tânia, por favor, diz aí o que aconteceu que o Frei Beto, o nosso querido Padre Pedro está ausente, não por vontade própria. A palavra é sua, então, querida. Boa noite, Frei Beto, muito feliz com a sua presença. Boa noite a cada um, a cada uma, dizer que é muito importante esse debate, né? E essa questão da nossa solidariedade a Cuba, né? Cuba que é sempre tão solidária com todos os países, com todos os povos, né? Com todos os que precisam de Cuba, né? Nunca se nega a estar ajudando, né? Prestando sua solidariedade. Então, dizer que é muito importante esse debate, que nós também, enquanto latino-americanos, né, enquanto brasileiros, a gente tem muitas dívidas também com o povo cubano, então que nós precisamos, né, nesse momento de necessidade do povo, a gente também se levantar e ajudar de forma solidária, e também fazemos a nossa luta aqui no Brasil, né, para que a gente consiga acabar com o fascismo, com a extrema-direita que está aí liderada pelos Estados Unidos e por Israel, enfim, e aqui no Brasil também não nos falta a extrema-direita, né, que a gente, aos poucos, coloque ela no lugar dela, ou seja, da onde que ela não devia ter saído, né, que a gente se levante e continue lutando por um mundo de paz, de solidariedade, de justiça, por uma outra cultura, né, que não seja a cultura da morte, da violência, né, e dizer, então, que o Padre Pedro não pôde se fazer presente, recente também ele perdeu a irmã dele, né, e aí, por conta de uma agenda, hoje ele não conseguiu estar, mas deixa um abraço, diz, né, que a gente segue aqui na luta, né, por todas essas bandeiras, né, levantando bem alto, né, a bandeira da justiça social, da questão ambiental, então nosso mandato tem esse compromisso também. Muito obrigada, Frei Beto, muito obrigada a cada um e a cada uma que organizou, obrigada, Eli. Muito obrigado, e abraço. Frei Beto, então agora devolvo a palavra para o senhor para as considerações finais, levando em conta que nós temos aqui alguns destaques, e eu quero colocar, porque quando eu ouço, sempre a palavra resiliência, ela é presença no povo cubano, né? Como um todo, eu tive a felicidade de conhecer um pequenino espaço do território cubano, e também visualizar o sofrimento e a expressão de vida que cada um e cada uma naquele país tem no seu dia a dia, né? Mas quando eu ouço também a fala a respeito das crianças que foram curadas, primeiro acolhidas, né? Porque acolher 10 mil crianças de um país e sequeladas, e, enfim, contaminadas por uma grave questão ambiental, e poder dar a elas esperança e cura, é realmente um gesto, né, que deveria ser dito todos os dias
da importância disso, porque quando nós vemos também, por outro lado, no Irã, perdão, agora, aquelas mais de 100 crianças sendo mortas, né? Então a gente também, inclusive, virou o memorial, né? O material escolar delas. A gente não pode deixar de lembrar que crianças são realmente a nossa continuidade. Então, Frei Beto, eu fico muito agradecida em nome do Desacato, em nome dos direitos humanos de Santa Catarina, né, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, em nome, inclusive, de quem me convidou, né, para estar aqui, que foi o Murilo, a Tânia, o Murilo, depois o mandato Padre Pedro, né, Tânia? E aí a aceitação do grupo que está aqui firme ali nos bastidores, né, com o Padre Caon, meu antigo amigo de caminhada nos direitos da criança e adolescente aqui. Então, eu lhe devolvo a palavra para as considerações finais aqui, não em despedida, óbvio, porque a gente só se despede quando morre, né? Mas para a gente poder sair daqui com uma esperança a mais. Bem, eu queria, então, agradecer ao Eduardo Honert por esse convite, ele tanto insistiu, e eu prezo muito a amizade que tenho com ele, esse meu mestre perene, e agradecer ao Padre Caon também, que fez todos os preparativos para essa nossa noite, agradecer a você, Erli, e a todo o pessoal, né, que participa, nos acompanha aqui nesse diálogo. Dizer que Cuba está longe de ser o paraíso na Terra, mas eu sempre enfatizo o seguinte: se você é rico no Brasil, não vá viver em Cuba, que você vai conhecer o inferno. Não dá para trocar de carro todo ano, não dá para ir passar férias em Paris todo ano, sabe? Não dá para ter uma série de luxos e requintes que os ricos aqui têm. Se você é classe média no Brasil, não vá viver em Cuba, porque você vai conhecer o purgatório. Tem burocracia, tem dificuldade. Por quê? Porque, sendo uma economia voltada para todos, então, em princípio, não pode haver privilégios. Agora, se você é pobre, se você é um trabalhador manual, se você é uma pessoa de uma formação, que não é o caso dos cubanos, porque no Cuba é obrigatório terminar o 2º grau, eles são muito cultos, mas se você é uma pessoa de uma família de baixa renda, vá viver em Cuba que você vai conhecer o paraíso, na medida em que esses 3 direitos humanos que eu citei no início estão socialmente, estruturalmente assegurados: alimentação, saúde e educação, né? Hoje, todos 3 num nível de precarização muito grande, devido ao aperto do bloqueio, desse terrorismo energético que o Trump promove, e, como disse o Kennedy ao decretar o bloqueio, vamos asfixiar os cubanos pela fome. E hoje o recurso da asfixia energética tem o seu reflexo também na carência alimentar. Eu quero lembrar também que os cubanos sempre se caracterizaram por uma história de muita combatividade, né? Tantas lutas contra o domínio espanhol, tantas lutas contra a ingerência dos Estados Unidos antes da Revolução, e essa resistência durante 67 anos de revolução, né? 67 anos sofrendo atentados, restrições, campanhas mentirosas de que em Cuba tem isso, tem aquilo, que é um inferno. Eu digo sempre, sabe, se Cuba é tão infernal assim, por que o Trump não faz como Obama fez e abre para o turismo dos Estados Unidos frequentar Cuba, né? Por que não permite que eles vão a Cuba para poder verificar presencialmente o inferno? Porque as pessoas voltam encantadas. Os americanos que foram a Cuba, eles ficam absolutamente fascinados, porque a última coisa que um cubano conversa com você é sobre política. O cubano é festeiro, é piadista, o cubano é um povo lúdico.
sabe? Um povo muito culto, um povo que tem uma memória da sua história que a gente aqui está longe de ter, uma coisa impressionante. Você conversa com um motorista de táxi, ele sabe como é que foi a Guerra dos Mambises, como é que o José Martí entrou na luta, como é que ele faleceu de armas na mão, né? O Martí é uma espécie de Lenin, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele foi um combatente, morreu de armas na mão, foi um grande intelectual, né? Um homem que produziu uma obra monumental e morreu com menos de 50 anos, né? Eu fico muito impressionado assim, como é que ele conseguiu unir o estudo, a teoria com a prática, né? Realmente, quase muitos cubanos dizem que o Fidel é a reencarnação do Martí, né? Os dois se parecem muito em muitos aspectos. E lembrar que Cuba, na sua solidariedade aí dos mais médicos, dos professores, prestou uma contribuição inestimável à libertação de Angola, à libertação da Namíbia e ao fim do apartheid na África do Sul. Diga-se de passagem que no enterro do Mandela, o Raul Castro, na época, estava na presidência de Cuba, o único chefe de Estado estrangeiro a quem foi facultado usar a palavra nas cerimônias fúnebres foi o Raul Castro, pela contribuição que Cuba havia dado ao fim do apartheid. Então, sabe, é que nós aqui ouvimos a versão do leão, a versão do caçador, melhor dizendo, e não a do leão. Ou seja, a gente aqui só escuta a versão do opressor e não do oprimido, né? Pouco se sabe realmente dessa realidade em Cuba, de como é que aquele povo vive, o que é que aquele povo pensa, e as grandes conquistas da Revolução, hoje ameaçadas pelo bloqueio, mas conquistas inestimáveis, né? Os cubanos gostariam de que houvesse mudanças no governo, mas eles não querem mudança de sistema. Eles não querem voltar para o capitalismo. Eles não querem ver Cuba com moradores de rua, com tortura, com pessoas se drogando. Você não vê, não ouve falar em drogas dentro de Cuba. O país conseguiu, até agora, estar isento dessa coisa terrível que é o problema do consumo de drogas no mundo. Então é isso, gente. Eu sempre digo que sou solidário a Cuba, não por minhas convicções políticas, mas por minhas motivações evangélicas, né? É um povo que realmente encarnou o capítulo 25 de Mateus, né? Eu tive fome, me deste de comer, eu tive doente, me visitaste, eu tive preso, me libertaste, enfim. Aquilo que está no 25 de Mateus, se há um povo que coletivamente vivencia isso, é o povo cubano. E isso eu sou muito grato a Deus de ter me levado a esse povo e de poder participar intensamente da vida deles, dando uma pequena contribuição. E agradeço a vocês, né? Vamos orar pelo povo cubano, vamos torcer por eles, mas vamos, sobretudo, também pensar no Brasil esse ano. Eu considero que nós temos duas missões prioritárias no Brasil esse ano. A primeira é reeleger o Lula e a segunda é renovar o Congresso Nacional. O resto é o resto, a gente cuida depois. Essas duas são fundamentais e temos que começar desde hoje. Muito obrigado e vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Um abraço e um beijo a todos e todas. Freibeto, muitíssimo grato. Eu faço em nome de todo esse grupo maravilhoso que esteve aqui agora. Muito obrigado. Passo a palavra para o Padre Caon, que vai fazer o fechamento, então, dessa noite aqui. Olha, sem passar o tempo que o Frei Beto determinou, porque nós chegamos exatamente às 20h30, duas coisas bem rápidas. Primeiro, Frei Beto, o senhor aceitaria receber um exemplar do livro Quebrando o Silêncio, de Geraldo Freire e Claudete?
Uma honra, uma alegria. Geraldo, eu vou fazer contato com o Frei Beto e passo passa o o endereço endereço. para você. Muito bem, obrigado. Tá bom. Dá uma palavrinha, Geraldo. Tá bom, obrigado. Eu vou enviar, viu? Esse livro, Frei Beto, ele é o que inspirou a criação do grupo Quebrando o Silêncio. Maravilha. Então, em nome do Eduardo e de todos os participantes do grupo Quebrando o Silêncio, nós queremos agradecer muito, Erli, a sua presença e participação. Viu, Tânia? Passa para o Padre Pedro para agradecer todo o mandato e o apoio. Agradecer muito o deputado Raymond. Sônia, obrigado pela participação e ao movimento das famílias de padres casados. Obrigada. Geraldino, muito obrigado aos padres da caminhada. Jussi, obrigado ao Grupo Resistência Antifascista, todas e todos os participantes. Frei Beto, muito obrigado. Estamos juntos na caminhada. Muito obrigado, que Deus nos encoraje. Tchau. Obrigada, tchau. Eu vou desligar, mas lembrando que todo o programa foi gravado e será depois disponibilizado nos grupos que participaram e também no portal Desacato e na TV Causas da Vida. Grande abraço. Abraço. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Boa noite.